Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigado pelo convite. É muito gostoso vir aqui, tenho certeza disso. E parece que ficou mais gostoso hoje. Eu cheguei uns 15 minutos antes e eu sentei nessa poltrona deliciosa e eu fiquei lembrando do porquê que as casas espíritas não têm um lugar para a gente orar. Sabe? Um lugar que ninguém fale conosco, que tem essa música que estava muito, muito propícia, e que a gente possa ficar numa poltrona como essa, confortável, em silêncio, orando. Por quê? Por que a gente não conhece nenhuma casa que tenha um lugar para a gente vir orar? Olha lá, que boa ideia, né? Fica a ideia. Eu, nesses 15 minutos, me senti nesse lugar, aproveitando a vibração da casa que vocês mantêm, né? É obra de vocês. Já estou satisfeito de ter vindo. Obrigado. E, pensando exatamente nisso, eu gosto de refletir que nós temos 3 tipos de relacionamento para cuidar. O relacionamento com o outro, que é o que a gente mais fala, certo? Sim. A gente se preocupa bastante com o relacionamento com o outro, e é válido. Existe o relacionamento conosco, que a gente deixa para último plano quando é que cuida. A gente se esquece de se relacionar com a gente, de conversar com a gente, de cuidar de nós. E isso é um problema, porque a lei maior diz que nós devemos amar ao próximo de que jeito? Como a nós mesmos. Sugerindo que não é possível amar alguém sem amar a si próprio. Então, é muito importante que a gente cuide de nós, que a gente também se ame, que sejamos generosos conosco. E o terceiro relacionamento é o relacionamento com o Pai, que precisamos também cultivar, porque senão a gente se sente abandonado. Nos exercícios da nossa vida, a gente acha que vamos ter que dar conta com as nossas próprias forças e com o nosso próprio conhecimento. E não é assim. Jesus deixou claro quando ele disse: venha a mim os aflitos, deixando as portas abertas, os braços abertos. Lembrem-se, ele morreu de braços abertos na cruz, como se dissesse que eternamente ele está de braços abertos para nos receber. Por que a gente não cultiva este relacionamento? Enche esse relacionamento de culpas, só porque a gente erra, só porque a gente mata 1, 2 ou 3 de vez em quando, e a gente para o relacionamento com o Pai, acreditando erroneamente que Ele nos julga, acreditando que os nossos erros diminuem o nosso valor, acreditando que os nossos erros nos afastam do Pai. E nada disso é verdade. Até Paulo deixou claro para a gente: nada é capaz de afastar o amor de Deus de nós. Nada do que a gente invente fazer pode nos separar dele por nós. Nós nos separamos dele, porque não cultivamos, como se a gente tivesse construído uma ponte, e metade da ponte é a parte dele e já está pronta, e metade da ponte nós que temos que construir, para conseguirmos usufruir da presença real dele nas nossas vidas. Porque viver não é fácil. Não, viver até que é, viver bem não é fácil. Viver de forma que a gente esteja construindo a nossa própria paz permanente, que ninguém nos tira, que o ladrão não rouba, isso não é fácil. Quantas vezes a gente se perde no meio do caminho, tentando acertar. Por isso que é muito importante que a gente tenha
o relacionamento com o Pai, o relacionamento conosco, sendo plenamente cuidado, porque senão será extremamente mais difícil. Jesus nos alertou. O jugo comigo, ou seja, a prisão, a escravidão comigo, o vínculo comigo é suave. E o peso com ele é leve. Mas com o mundo é insuportável. Então, vamos refletir sobre o quanto a gente utiliza o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas ações no cultivo dessas duas fundamentais relações, sem querer desprezar a relação com o outro, que é extremamente importante. Claro, é através do outro que a gente vai se desenvolver, mas eu preciso antes das outras duas, senão eu não consigo me relacionar bem com o outro, porque também é difícil. E é difícil porque a gente não está aprendendo a fazer. Essa dificuldade não é um obstáculo intransponível, de forma nenhuma. É apenas a situação de quem está aprendendo, estudantes que somos todos nós. Tudo bem? Então esse lugar de oração poderia nos ajudar. Um lugar onde ninguém falasse com ninguém, que a gente sentasse, nem nos cumprimentasse, a gente sentasse, se deixasse levar pela vibração e pela música e conversasse com o Pai e consigo mesmo. Uma ideia. Mas a ideia de hoje é que eu não fique falando durante 1 hora, que eu acho que vai ser muito chato para vocês, e a gente possa conversar. Porque todo mundo gosta de conversar, não é? Somos, principalmente nós brasileiros, adoramos um bate-papo. E eu gostaria, peço licença, para que a gente faça um bate-papo hoje aqui. Qual o assunto? No fundo, o assunto que vocês quiserem. Mas eu gosto de deixar um tema, porque eu não sou capaz de responder a todas as questões. Certamente não sou. Mas penso que a gente poderia conversar sobre o que aflige o coração de vocês. Sobre o que perturba a mente ou o coração de quem quiser nos contar. Sem dizer nomes, sem entrar em detalhes desnecessários. Será que a gente podia conversar sobre alguma coisa que esteja perturbando o coração de alguém agora? Será como vocês quiserem. Alguém gostaria de falar para nós o que perturba? Estou pensando. A última vez eu fiz da mesma forma, não sei se vocês se lembram, né? E conversamos bastante, quase não deu tempo. Claro que eu vou adorar quando me disserem que nada perturba o nosso coração. Não vai ser bom? Não fui nem nesse lugar ainda. Mas eu acho que eu vou insistir, quem sabe. O que aflige, que dificuldades podem estar atormentando, que desconforto pode estar atormentando o nosso coração para a gente caminhar na direção da nossa paz? A grande preocupação minha agora é, ao desencarnar, o senhor mandado embora daqui, sabe? Por causa de que estamos em transição? Isso daí me perturba. E isso perturba muita gente? Não deveria, gente. Nada vai nos afastar do amor do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai, não é? Será que seja qual for o lugar que a gente possa ir, será tão ruim assim? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um lugar de provas e expiações, né? Uma prisão e um hospital junto, né?
E é tão bonito, não é? Não é? É. E aqui é uma prisão, hein? E um hospital. Se o pai fez uma prisão no hospital para os seus filhos assim, será que existe um lugar tão ruim assim que ele fez? Os lugares ruins que a gente faz são muito piores. Basta ver que tipo de lugar a gente já construiu até hoje dentro de nós. Porque não se enganem, é lá dentro que a gente vive. A gente não vive na nossa casa de tijolos ou de madeira. Não. Lá a gente dorme, come, conversa, troca de roupa, toma banho. A gente vive dentro da gente. Não é? Então não precisamos nos preocupar com o lugar que a gente vai encarnar. Se é muito mais importante e essencial que a gente se preocupe com a casa que a gente constrói com o nosso pensamento e com o nosso sentimento a todo instante. Porque o anjo pode ir para o inferno e ele continuará anjo e continuará em paz. Não é? Jesus veio até aqui, esse lugar que para ele deve ter sido bem difícil, e continuou sendo quem ele é. Nós continuamos sendo quem a gente é, aonde a gente for. Se nos levarem para um palácio ou para um casebre, nós continuamos sendo a gente. Podemos colocar roupas belíssimas, ou o pior dos panos, dentro de nós nada se altera. Então, não sei se a gente deve se preocupar aonde a gente vai viver amanhã. Porque nós sabemos que a lei manda e determina que nós só teremos segundo as nossas obras. Isso é lei, irrevogável, e funciona em todos os lugares do universo, porque é lei divina. Se a gravidade funciona em todo lugar, essa lei também. Então nós já sabemos como construir um futuro melhor. Nós já sabemos como que a gente consegue colher frutos doces. É só plantar sementes doces. Simples assim. Alguns chegam para mim e falam assim: eu tenho uma família tão difícil, tão desestruturada, gostaria de ter uma família boa. Eu falei: é simples. Esteja da melhor forma possível na família que você tem hoje. Seja o melhor filho, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor irmão, tio, sobrinho, que você conseguir ser. E amanhã a sua família será muito boa. Porque é plantando que se colhe. Diante disso, dessa certeza que essa lei funciona irrevogavelmente, por que a gente tem medo do futuro? Por quê? Eu acho que no fundo nós não nos conhecemos. Não. E aí, muitas vezes você acha que você é bom, que você faz tudo certo. E a nossa visão, às vezes, com certeza, está errada. A gente não faz tudo certo. E aí não consegue enxergar, por exemplo, o que você faz de errado. Vamos lembrar que o julgamento de cada um será feito pela própria consciência? Sim, não há tribunais exteriores. Somos nós que nos julgamos. Vamos nos lembrar que a nossa consciência nos julga pelo tamanho que ela tem? Então a criança que vai lá e risca a parede, ela não é culpada. Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então ela não tem nem que ser castigada, evidentemente, e não sofrerá as consequências. Não deve, pelo menos. Porque ela não sabe o que fez, ela não é responsável. Então, se eu tenho certeza que eu estou fazendo
o que eu acho certo, isso basta. Porque a lei não cobra do estudante a mesma coisa de quem está formado. Não cobra de Jesus o que cobra de nós. Que bom, né? Que bom. Porque a lei sabe que nós não sabemos ainda, apesar de termos plena capacidade, de amar como Jesus ama. Nós não somos capazes ainda. A semente, o germe desse amor está dentro de nós. Não sabemos onde, mas está lá. Sabemos fazer que nem ele? Não. Somos culpados por isso? Não. A nossa grande responsabilidade, talvez, ocorra quando a gente não se esforça para aprender. Isso é grave. Mas se tiver professores ou professoras aqui presentes, como é bom ver aquele aluno esforçado, mesmo que ele não consiga tirar boa nota. Como a gente gosta de investir nele, né? De ajudá-lo mais. Porque vemos esforço. A mesma coisa é da lei. Então, até aí a gente tem a justiça, o equilíbrio da lei a nosso favor. Nós somos responsabilizados quando sabemos e não fazemos. E aí eu quero falar desse saber. Eu gosto muito da definição que diz que só sabe quem faz. Que quem não consegue fazer ainda não sabe. Vou dar um exemplo. Digamos que eu dei um livro para vocês sobre como construir essa poltrona. E aí vocês vão ler o livro por 30 anos. Tá bom? 30 anos? Tá? Depois que vocês terminarem de ler o livro por 30 anos, vocês sabem fazer essa cadeira? Não, porque não fez. Exato. Não sabe porque não fez. Então, só o fato de eu ter lido o Evangelho não quer dizer que eu sei fazer tudo que está lá. Tanto que a gente não consegue. Só quer dizer que eu tomei ciência. Que eu li a teoria de como amar. Porque é isso que se trata o Evangelho. Agora, eu preciso exercitar. Então, digamos que depois de 30 anos eu comece a fazer a poltrona. Vai ficar boa? Não vai. Eu devo fazer umas 10 para ficar mais ou menos. E eu aconselho a ninguém sentar nela antes disso. Depois da 10ª vai ficar talvez parecida com essa. Então eu preciso fazer. E eu vou errar 9 vezes. Talvez 7 vezes 77. Talvez dezenas de vezes. E sobre amor, o amor talvez milhares. Por isso que o texto diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Essa parte está numa mensagem que o Chico recebeu. Cada ofensa. Ou seja, é para perdoar infinitas vezes. Cada ofensa. Por quê? Porque o problema não é errarmos. O problema é querermos errar. Aí fica grave. Quando nós deliberadamente, conscientemente, queremos errar. A nossa responsabilidade fica grande nesta hora. Mas se a gente errando quer acertar, está tudo bem. Porque é exatamente como o aluno que quer fazer bem o exercício e erra. E não é assim que fazemos? Então está tudo bem. Claro que os nossos erros terão suas consequências naturais. Da mesma forma que se eu tiver tirar o sapato e chutar a parede, vai acontecer o quê? Vai machucar o meu pé, o meu dedo. A parede está me punindo? Não. Ela apenas está me dando a consequência de eu ter chutado ela. E a consequência é a lei que diz que todo efeito tem uma causa. Que quem planta colhe. Simples assim. Então, até quando erramos, devemos compreender a grandeza da lei. E isso porque nós nem falamos da misericórdia divina.
Nem falamos. Porque Jesus também veio a nos dizer que o amor cobre a multidão de pecados. E o que significa que o amor cobre a multidão de pecados? Significa que e não é o amor de Deus que cobre a multidão dos nossos pecados, viu, gente? Essa seria uma interpretação imperfeita, ao meu ver. Eu penso que o meu amor cobre a minha multidão de pecados. Aí fica justo, né? O meu amor. Quanto mais eu amar, quanto mais eu me esforçar para amar e para aprender a amar, para desenvolver esse potencial dentro de mim, mais os meus pecados, os meus erros, deixarão de ter consequências. Por quê? Obrigado. Por quê? Porque para que serve a consequência de um erro? Para que eu aprenda? Para me desestimular a errar de novo. Para isso que serve. E se eu parar de errar e nunca mais errar aquilo? A consequência se faz desnecessária. Não preciso da consequência. Eu já sei, eu já aprendi, nunca mais vou fazer. E isso é amor. O amor é estar em harmonia com todas as leis divinas. O amor resume estarmos plenamente desenvolvidos. Então, se eu amar cada vez mais, cada vez menos, vou precisar das consequências dos meus erros. Até porque vou errar menos mesmo. Acalmemos o nosso coração. Nós somos amados. E quem ama, cuida. E esse Pai cuida de uma maneira incompreensível. Quantas doenças nós não tivemos? Vocês sabem? Não, né? Eu também não sei. Quantas? Vocês sabem que o primeiro ano de idade de uma criança é o ano mais perigoso dela. Porque o corpo dela está no período mais frágil. Os perigos de que ela não sobreviva são imensos. Imensos. Isso quem diz é a medicina. E a maioria de nós sobrevive. Prossegue nesse primeiro ano. Por quê? Como? E a gente sabe do tamanho da proteção para que a encarnação ocorra em nosso benefício, porque se nós não encarnamos, nós temos o nosso desenvolvimento muito prejudicado. Nós estamos aqui na melhor faculdade, na melhor escola que existe. É a vida encarnada. Por isso que o investimento do Pai, para que a gente entre nessa escola, construindo o nosso uniforme, para que a gente consiga ser admitido nessa escola, o investimento dele é brutal. 9 meses de desenvolvimento. O primeiro ano complicadíssimo, perigosíssimo. Não temos o sistema imunológico desenvolvido, podemos cair e quebrar a cabeça a qualquer hora, né? Temos tudo frágil, qualquer vírus talvez possa nos atingir e a gente desencarna, podemos cair, não sabemos atravessar uma rua, não sabemos fazer nada, podemos cair do berço, bem, 1 milhão de situações e a gente volta para casa. E o Pai, para todos nós, define uma pessoa, um espírito, para cuidar de nós ininterruptamente até os 7 anos de idade. A gente vê isso, por exemplo, não vou lembrar o nome do livro, um dos livros de André Luiz, onde ele contra Missionários da Luz, onde ele contra a reencarnação de Segismundo. É esse? Muito bem, obrigado, por isso eu não esqueço. Ele contra a encarnação e quando a concepção ocorre, o Alexandre, que é o instrutor, diz assim para um deles lá: agora você não vai arredar pé de perto dele até quando ele tiver 7 anos. Olha que trabalho. Isso é amor, gente. Veja, tinha acabado, os pais nem sabiam que estavam grávidos ainda. Eles ficaram grávidos naquela noite. Nós somos amados, gente. Infelizmente, a gente mal acredita nisso. Não é? A gente não acredita muito nisso, acredita? Isso nos causa sofrimento. Acreditar
que estamos ao léu, que somos uma folha ao vento, levada para um lado para o outro, sem nenhum tipo de motivo, de propósito, de significado. Acreditar que estamos por nossa conta. Uma loucura viver assim, acreditando que está sozinho. Muito doloroso, talvez uma das coisas mais dolorosas que existe seja a gente acreditar que ninguém cuida de nós. E, infelizmente, a maioria de nós cultiva essa ideia, ao invés de reforçar cada vez mais a ideia de que não, eu sou muito amado. Eu estou vivendo isso porque sou muito amado. São escolhas que a gente faz na forma de pensar. Escolhas que causam dor em nós. E nós somos livres para escolher. Por isso que a doutrina espírita, que é uma lente de aumento sobre o Cristo, vem nos trazer tanto consolo e tanto fortalecimento. O Cristo já disse, em tudo dai graças, até na dor, até naquilo que a gente considera uma tragédia. Dai graças. Ah, mas eu não entendo por quê. Mas dê graças, sem compreender. Por muito confiar nesse amor. E a nossa dor diminui. Temos bastante coisa para pensar, né? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Obrigado. Desapego à materialidade. Como assim? Não, o nosso desapego, a gente é muito apegado, a gente tem que cuidar de desapegar e a gente fica sofrendo por coisa mais da matéria que do espírito. Vocês ouviram o que ele disse? Não. Que nós somos muito apegados à matéria e que a gente fica sofrendo mais pelas coisas da matéria que do espírito. De fato, quando a gente faz isso, e a maioria de nós fazemos, a gente está se prendendo ao mundo. A gente está criando dependência com as coisas do mundo. E o mundo não é capaz de nos dar quase nenhuma alegria verdadeira. Por quê? Porque tudo aqui vai acabar. Vocês conhecem alguma coisa que não acaba? Não, né? O espírito. Que não é daqui. Tudo aqui vai acabar, gente. Tudo que a gente gasta um tempão construindo aqui vai acabar. E a gente de fato sofre quando acaba. A gente sofre porque uma casa cai. Sendo que a gente pode construir outra. Sendo que a gente nem mora lá de verdade. E a gente sofre muito pouco, às vezes, quando a gente deixa de construir a nossa casa interior. Não é? Então, de fato, esse fato que o senhor trouxe causa muita dor na gente. E às vezes é uma dor, não é uma dor clara às vezes, sabe? Mas é uma dor de fundo, uma dor permanente. É um medo permanente. Porque a gente se agarra no pó e o pó vai embora. E a gente sofre. A gente sofre porque o nosso corpo envelhece. Não sofremos? E o corpo não é a gente. A gente sofre porque uma roupa rasga. Não sofre? Isso porque a gente tem várias. Se a gente só tivesse ciúmes e ela rasgasse, me parece razoável que a gente sofresse. Mas a gente tem tantas. Uma rasga e a gente se prende às questões da matéria. Por isso que Kardec combate tanto o materialismo, né? E a gente pensa que é o materialismo daquela época, que era óbvio, né? Era uma corrente filosófica muito fortalecida na época, o materialismo. Mas nós continuamos sendo profundamente materialistas. Vou fazer uma pergunta, mas eu não gostaria que vocês respondessem para mim.
Respondam para si. Do dia hoje, do dia inteiro hoje, me digam ou se digam se a maior parte dos seus pensamentos não foram relacionados a coisa deste mundo. Coisa o quê? Deste mundo. Não foi? As nossas preocupações, a maioria das preocupações não foram das coisas desse mundo? Isso mostra aonde está o nosso coração. Não é? Nós estamos onde está o nosso coração, diz o Evangelho. E o nosso coração nos diz o que para nós é importante hoje. Claro que alguém pode pensar assim, puxa, mas agora eu estou aqui cuidando das coisas do Espírito. Tá certo, é verdade, tudo bem, que bom. Mas das horas da semana inteira, quanto nós gastamos as nossas preocupações, as nossas energias, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a nossa maturidade para a gente melhorar as coisas do íntimo. E eu não estou dizendo que a gente tem que vir ao centro todos os dias, porque nós podemos fazer isso lavando louça, limpando a casa, trabalhando no trabalho, trabalhando em qualquer lugar, andando no meio da rua. Todas as vezes que a gente dá demasiada importância a alguma coisa que vai acabar, a gente não está dando demasiada importância às coisas eternas. A gente está fazendo, mesmo que inconscientemente, uma escolha. E nós vamos ter os frutos dessa escolha, obrigatoriamente. Porque é assim que é a lei. Então, o fato da gente se ligar às coisas que vão embora, ou eles vão embora, ou elas vão embora, ou as coisas vão embora, ou nós vamos embora, só existem essas duas opções, nos fazem sofrer. Nós estamos plantando o sofrimento futuro. Se eu me agarro a isso e eu perco isso, significa que eu vou chorar amanhã. Não é? Então, nós já podemos ver, pensando no futuro, quais serão as nossas lágrimas futuras. Basta que vocês relacionem o que é super importante para vocês hoje. Sobre isso, se isso não mudar, vocês vão sofrer. Só que nós podemos pegar essa relação de coisas e não colocar nada que termine. E aí nós não vamos sofrer. Faz sentido? Olha só como nós temos condições de não sofrer. Basta que a gente mude as nossas escolhas. E o grande problema que todos nós sofremos é que o mundo vende algumas ideias e a gente compra. Mas veja, o mundo pode vender o que quiser. A lojinha aqui da esquina vende o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho a ver com isso quando eu vou lá comprar. Por isso que a doutrina nos convida a termos pensamentos críticos. Vocês não devem acreditar automaticamente em nada do que eu estou dizendo. Não devem. Vocês precisam pensar sobre tudo que vocês ouvem e leem e decidir, isso aqui está certo, isso aqui não está, e o que não está certo joga fora. Porque eu sou responsável pelo que eu penso e pelo que eu faço. E quando a gente fala assim, cada um segundo suas obras aí é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Só de pensar eu já estou produzindo o meu futuro. E na verdade, todas as religiões do mundo têm o objetivo de melhorar a forma como a gente pensa e sente. Esse é o objetivo de todas as religiões, principalmente do Cristo, melhorar a forma como a gente
enxerga as nossas vivências e enxerga o que somos. Tudo está relacionado a isso. Quantas ideias que a gente tem que nos fazem sofrer? Por exemplo, a ideia de que a vida acaba. Por mais espíritas que sejamos, a morte do corpo é algo que nos perturba. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu bem essa lição. E porque a gente cultiva e cai na armadilha de pensar do jeito que a maioria das pessoas não espíritas pensa. O próprio velório. Nós já teríamos condições de enxergar o velório de outra forma. Eu não estou dizendo que não vamos chorar em qualquer separação, mesmo que a pessoa vá morar em Manaus. É uma separação. Eu chorei bastante. Então, tudo bem, não tem problema. Por quê? A gente só chora quando sente amor. Chora de saudades quando a gente sente amor. Seria muito estranho a pessoa ir embora, a gente não sentir nada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que a gente faz depois. De como a gente organiza a nossa vida depois de qualquer tipo de separação. A separação do desencarne ou a separação de alguém que foi por outra cidade, onde não temos mais a presença constante física. As separações físicas aqui, antes de desencarnar, são treinamentos para o desencarne. A gente treina. E nesse treinamento, o que a gente tem que fazer? Se conhecer, olhar para dentro e perguntar: por que eu estou sentindo isso? Que sentimento é esse? Puxa, será que eu preciso pensar diferente? Sentir diferente? Sem reprimir o sentimento, mas educando o sentimento? Será que não é esse o objetivo? Quando o filho e a filha vai estudar em Bauru? Ou em outra cidade aqui perto? Então, o materialismo realmente, como Kardec tão bem combateu, o materialismo nos causa muito sofrimento. Mas são escolhas que a gente faz. Aliás, a gente só sofre por conta das nossas escolhas. Nada mais. Obrigado pela pergunta, pela colocação. E aí, gente, dá para a gente falar mais uma coisa só? Já? Eu sei que estou vendo pelo rosto, várias pessoas querem falar várias coisas. Gente, eu que sou visita, vocês não precisam ficar tímidos. Tímido sou eu, né? E aí? Oi? Sim, não sei porquê. Talvez a coisa mais... A coisa mais difícil para as pessoas é falar sobre si. Porque eu tenho, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de falar da minha vida para as pessoas. E ainda eu sou assim, eu nunca consegui. Então, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre si. Por exemplo, eu nunca tive amiga que eu chegasse e falasse tudo para amiga. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm. Essa dificuldade. Essa dificuldade. Há também, quando a gente não se relaciona muito consigo mesmo, a gente nem sabe dizer sobre o problema, a dor que a gente sente, né? Mas para os tímidos, eu sugiro que a gente use aquela técnica de dizer que o problema é da vizinha. Já tem um amigo, né? Eu conheço uma pessoa que me contou um problema assim, assim, assim. Não, está resolvido. Não é? Podemos nos livrar dessa exposição. A ideia é que ninguém se exponha, claro. Por isso que vocês percebam que eu não entro nos detalhes. Eu tento pegar a essência do assunto que vocês trazem
e amplio, tento generalizar para que seja útil para mim e para todo mundo, né? Essa é a ideia. Mas talvez a coisa que tenha ficado mais nítida hoje seja a questão da gente encontrar tranquilidade na condução de tudo aquilo que a gente não controla. O que vocês falaram praticamente, muitas das coisas têm a ver com não controlar uma série de coisas. Nós não controlamos nada que está fora de nós. Qualquer tentativa é uma ilusão. Não estou dizendo que a gente não deve planejar a viagem, arrumar a mala, falar, vou levar uma blusa, amanhã pode esfriar, vou levar um guarda-chuva, pode saber. Vou levar uma roupa, vou levar mais um calçado que pode sujar. Isso é ser planejado, isso é ser organizado, isso é ser previdente. Vou levar uma ferramenta, vou levar um outro pneu, etc. Ok? Mas isso não é controlar, apesar de parecer. Isso é ter meios de lidar com as possíveis e eventuais situações do futuro. É inteligente sermos assim. Fazemos isso e fazemos bem. Muito bem. Agora, tudo pode sair diferente do que você planejou. Geralmente sai. Por que geralmente sai? Porque a vida quer que a gente aprenda que não há problema nenhum em sair diferente. É esse o aprendizado. Porque se nós somos criativos, a vida é muito mais. E nós somos aquele que não sabemos o que é bom para a gente. Nós não sabemos, por mais inteligente que a gente seja, por mais orgulhosos que a gente se suponha ser, nós não sabemos o que é melhor para a gente. Nós somos que nem aquela criança de 5 anos que se recusa a ir para a escola, porque quer brincar. Ela sabe o que ela quer, o que ela está fazendo, gente? Não sabe. Ela não imagina as consequências que ela terá na vida se ela for atendida. O quanto ela sofrerá se ela for atendida, se os pais deixarem ela brincar até os 15 anos de idade. Por isso que nós contrariamos essa criança. E elas choram para ir para a escola. E pode chorar à vontade. Vai do mesmo jeito. Quando você tiver 30 anos, você me agradece. É isso que a gente deve falar para elas. Tá certo? O pai fala a mesma coisa para a gente. Ele vive nos contrariando. Vocês concordam com? Vive. Raramente ele nos atende, não é verdade? Raramente. Por quê? O que isso indica? A gente precisa perguntar, Deus, por que você nunca atende o que eu peço? Fica a dica, gente. É porque a gente precisa pedir. Lembra o que Jesus disse? Porque Jesus tocou em todos os assuntos necessários. Tudo que pedires ao Pai em meu nome será atendido. Você vê que tem um segredo ali, né? Tudo que vocês pedirem será atendido. Ele não disse isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome. A gente precisa decifrar esse enigma. O que é pedir ao Pai em nome de Jesus? E não é assim, eu estou pedindo Deus em nome de Jesus. Não é isso. Óbvio. Não funciona. A gente precisa pedir, penso eu, tudo que seja de verdade bom para mim. De verdade. Porque Jesus também diz que pai é, como que é? Que pai dentre vocês que são maus, que um filho pede comida e dá pedra? Nenhum. Imaginem Deus, que é bom, de fato. Se nós pedirmos algo que necessitamos, Ele dá. O problema é que a gente não sabe diferenciar necessidade verdadeira de vontade imatura. Para nós, tudo que a gente sente como carência, como falta, é fundamental, não é? Mas não é. Não é importante. Muitas das nossas carências não têm importância alguma, a não ser para nós. E que, se atendida,
farão com que a gente sofra amanhã. Às vezes o Pai nos atende, só para a gente aprender. Às vezes Ele dá exatamente o que a gente pede, para ver se a gente aprende a pedir. E a maioria das vezes, por nos amar, Ele não nos atende. Que bom! A gente deveria agradecer quando a gente não consegue algumas coisas. Por quê? Porque nós somos aqueles aprendizes que não sabemos lidar com determinados recursos. Vou dar um exemplo. Quem é que sabe viver bem tendo um corpo saudável? Porque a saúde é um recurso, uma riqueza. Quem de nós sabe, tendo saúde, manter a saúde? Quem é de nós que sabe, tendo saúde, não se perde? E se tiver dinheiro, então? Eu rezo pelas pessoas que vão e jogam na loteria. Rezo. Porque elas podem ganhar. E se ganhar, a vida dela íntima, né? Vai ser boa ou ela vai criar um inferno? Depende da pessoa, né? Mas a gente já vai atrás desse tipo de coisa fácil, então é a perdição. Por isso que eu queria ganhar, mas eu já falei com Deus, se Ele quiser me dar dinheiro... Eu jogo porque se eu ganhar, eu vou ficar perdida. Eu já falei para Deus que se Ele quiser me dar dinheiro, Ele que se vire. Problema dele. Se Ele fizer isso, Ele deve achar... Não, Ele deve ter certeza que eu vou ter condições de aprender alguma coisa e fazer alguma coisa certa. Como eu não tenho essa certeza, deixa para Ele decidir. Então eu não jogo de jeito nenhum. Então, só um exemplo, esse é só um exemplo de que nós, aprendizes da vida, não sabemos ter muitos dos recursos. A vida encarnada é um recurso fantástico que muitos de nós não sabem aproveitar. A saúde, a beleza, que é outro recurso importante, a riqueza material, a inteligência, são recursos que a vida nos dá para que a gente construa um mundo interior melhor e um mundo do lado de fora melhor também. Porque nós temos um compromisso com a coletividade. Aqui não é parque de diversão. Aqui é um lugar de construção íntima e exterior. Para isso eu preciso de recursos, mas eu preciso saber usá-los. Né? Então, muitos de nós não têm uma série de recursos. Para quê? Para que não se comprometa mais ainda. E muitos têm. Para quê? Para que aprenda. Às vezes errando. Por quê? O dito popular diz que é muito estranho Deus dar asa para quem não sabe voar, né? A gente acha estranhíssimo. Mas, gente, para que dar asas para quem já sabe voar? Tem que dar para quem não sabe. Para quê? Para que aprenda. Então, Deus continua sendo certo, claro. Ele dá asas para quem precisa aprender a voar. E vai quebrar a cara até aprender. Mas o Pai confia em nós. Ele sabe o material do qual nós somos feitos. Cada um de nós, todos nós, fomos feitos dele. Ele é Pai, nós somos filhos. Nós somos feitos de um material divino. Dentro de nós, Espírito, tem a presença divina, a partícula divina, o material divino. Brilha uma luz dentro de nós. Jesus, de novo, brilha a sua luz, ele disse. Sede perfeito como perfeito é o Pai, ele disse para todos nós, nos impulsionando para que a gente trabalhe no rumo da perfeição. E perfeição aí é igual a amar. E é igual a ser feliz. Nós temos todas as condições. Por mais que a gente erre, por mais ignorante que sejamos, nós continuamos filhos deste Pai. Porque ignorância não é defeito.
porque ela é facilmente resolvida. Facilmente é por minha conta. Não é tão fácil assim. Ela é resolvida, ela tem solução. É só a gente aprender. Então não é defeito. Não há nenhuma deficiência dentro de nós que nos impeça de ser feliz. Não há nenhuma deficiência dentro de nós, nenhuma característica dentro de nós que nos impeça de construir a nossa felicidade. Nenhuma. Só nos falta uma coisa: a vontade. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os Espíritos respondendo a Kardec a questão 909 do Livro dos Espíritos. Por isso, através dessa resposta, eu concluo que não é difícil mudar. Como a gente costuma dizer, que é mais uma ideia vendida que a gente compra. A gente fala, é tão difícil mudar, né? Então, parece que não é. Parece que é bem fácil. O que é difícil é querer. O que é difícil é ter a vontade verdadeira de mudar, inteira de mudar, completa de mudar. Isso que a gente muitas vezes não tem. Porque quando a gente quer, a gente faz, não faz? Exaustos, cansados, doentes, com o mundo contra, a gente faz, não faz? Olha o poder que a gente tem. Nós precisamos assumir esse poder, de fato acreditar nele e usá-lo, o poder da vontade. Nós somos filhos de Deus e ainda estamos a compreender o que é isso, a grandeza que existe dentro de cada um de nós, e a gente, infelizmente, criando sofrimento, se inferiorizando, se autodizendo inferior, só, insisto, só porque a gente erra. Oi? Pois não. Dá tempo? Eu tenho um amigo. Ótimo. Aí ele foi dando alguns filhos. Como? Aí ele foi dando alguns filhos. Ok. E durante todo esse tempo de convivência, de criação, houveram alguns erros. Essa preocupação me causa nele. Certo. Esse amigo errou em alguma criação de algum dos filhos, por exemplo? Sim. Sim. No dia a dia, algumas coisas erradas. E o senhor sabe se esse amigo errou porque quis? Ou errou porque não sabia? Não sabia. Então está tudo bem. Por quê? Se eu só sei fazer o que eu sei, certo? Se eu só posso fazer o meu melhor naquele instante, se 30 anos depois eu descubro que aquele meu melhor não era tão bom assim, está tudo bem. Significa duas coisas. Primeiro, significa que eu evoluí. Eu pensava de um jeito aqui e 30 anos depois pensava de um outro jeito melhor. Mas e as consequências? Qual o problema? Vai ter? Sim. Então, Qual o problema? Vamos aproveitar as consequências? Mas antes de ir por essa linha, eu preciso fazer um parênteses. Os pais, eles são responsáveis, eles têm a missão, e isso está lá em Kardec, está lá no Evangelho, eles têm a missão de trabalhar para transmitir aos filhos o melhor que tem dentro de si. Ok? Os pais não são responsáveis pelo que os filhos fazem com isso. Ok? Não são. Por quê? Porque os filhos não são animais que não pensam. Eles são seres humanos que pensam, que decidem. E se decidem, são responsáveis. Ok? Vamos inverter? Quantos pais fazem o melhor do melhor do melhor, acima da média,
acima do que a maioria dos pais fazem. E um determinado filho não aceita nada do que os pais lhe dão. E vão por um caminho extremamente torto e doloroso. É culpa dos pais? Não. Se eles fizeram tudo o que sabiam, eles fizeram tudo o que tinham que fazer. O resto é dele. É que nem um agricultor, gente. O agricultor, ele faz a planta crescer? Não faz. Ele põe a semente, ele coloca a água, ele coloca o adubo e tenta afastar as pragas. Ponto. Ele não pode fazer mais nada. Ele não pode, ele não tem o poder, ele tem que esperar. Esperar para crescer. Se não chove, ele põe a água. Se venta, ele segura. Se tem uma geada, ele molha antes. Só. Mas quem cresce é a planta. Quem cresce é o filho. Então, agora, no caso dos pais, pai, mãe e os filhos, quando os filhos vão por caminhos tristes, os pais choram. E está tudo bem. E por que choram? Porque amam. Porque lamentam a dor do outro. Mas, gente, a gente precisa pensar que quando a gente faz tudo o que a gente sabia por alguém e alguém não aproveita, nós temos a paz de termos feito tudo que a gente sabia. E isso é a nossa felicidade. A felicidade, gente, que é muitas vezes romantizada, sabe? A gente pensa, me corrija se eu estou errado, a gente pensa que felicidade é não ter problema, não é? Não pensa? Isso é infantil da nossa parte. Ok? A gente ora para Deus de manhã assim: Deus, que eu tenho um dia ótimo. Deus ouve da seguinte forma: Deus, não deixa eu ter problema nenhum hoje. É isso que a gente está falando, não é? E Deus responde assim: pode deixar, filho, vai ser ótimo, do meu jeito. E Ele manda um monte de problema. Por quê? Porque tem jeito da gente aprender sem dificuldade, gente? A gente aprende alguma coisa numa festa? Não. Festa não é lugar de educação. Né? A gente aprende resolvendo problema. Na escola, os professores dão o quê para os alunos? Problemas. E a gente estranha quando o pai faz com a gente. Enche a nossa vida de problemas. Vocês percebem que a gente não pensa direito algumas coisas? Vive, talvez, aquela expectativa de que aqui é um parque de diversões. Nós não viemos aqui para brincar, gente. Só que na nossa cabeça a gente cria e alimenta uma crença de que a gente tem que ter uma vida boa. Vida boa é igual a vida sem problemas. Não, vida boa é quando a gente resolve os problemas. Quando a gente constrói dentro da gente a paz. Porque isso ninguém nos tira. Nem o pai mexe dentro da gente, eu penso. Porque ele fala, ali dentro, você é responsável. E eu já te dei tudo para que você construa a melhor casa para morar dentro de você. O que você está construindo, eu não interfiro. Então, quando a gente tem a paz dentro da gente, e existem pessoas ao nosso redor, corações queridos, sofrendo pelas suas ações, nós choramos junto, mas continuamos em paz. Difícil porque a gente raramente experimenta essa paz. Essa paz, gente, é um paraíso. Deve ser. Essa paz é você estar inteiro. Gandhi define a felicidade de um jeito excelente que nos ajuda muito, pelo menos a mim. Ele diz que a felicidade
é quando o que você fala é igual ao que você pensa e é igual ao que você sente. Não tem conflito dentro de si. E o que a gente faz? A gente fala sim, querendo dizer não. E cria uma guerra dentro de si. Isso é paraíso? Não, isso é inferno. Agora imagina, você olha para você e fala, eu fiz o que minha consciência me ensinou a fazer. Eu olho para mim e o meu pensamento fala, você devia falar isso? Não. O meu sentimento fala, fale não, e eu vou lá e falo não. Eu estou inteiro. Eu não tenho guerra dentro de mim. Ah, mas o outro nunca mais vai olhar para você. Isso não é problema meu. Vou sentir saudade e vou aguardar a volta. Ou a gente... Por quê? Aí vem de novo as coisas da matéria. Nós ainda estamos preferindo, e aí desculpa, eu estou generalizando, ter pessoas fisicamente ao nosso lado que não estão ali com o coração. Nós temos feito essas escolhas, né? O detalhe, a tortura, é que nós sabemos que essa pessoa não está de fato ali. Só o corpo. E aí a gente vive uma vida pela metade. Uma alegria que nunca se concretiza, inteira. Uma felicidade que é pura aparência, pura ilusão. Não é disso que nós estamos falando. Isso é ainda ser materialista. Por quê? Porque a gente faz para o mundo. E a gente cria uma ilusão. Nós devíamos querer pessoas que, ao nosso lado, que querem estar ao nosso lado. Aonde eu vou continuar falando não. Eu vou continuar me posicionando. Eu vou continuar dizendo o que eu penso. Eu vou continuar dialogando. Não vou continuar sendo intransigente, evidente. Mas eu vou ser quem eu sou. Para que eu aprenda a ser de melhor. Para que com o outro, no atrito com o outro, na diferença de ideias que precisam existir para que seja rico, eu cresça. E o outro cresça, eu mude de ideia. Eu falo, você tem toda a razão. Eu estou enganado. Que legal que eu estava enganado e agora eu aprendi a estar certo. É uma outra forma de viver. E essa forma de viver nos trará paz. É uma paz que vai fazer com que a gente ajude de verdade os nossos queridos a encontrarem a própria paz. Porque como é que nós vamos ensinar as pessoas que a gente ama a serem felizes se a gente não sabe como? Como é? Eu só sei ensinar a fazer a cadeira se eu souber fazer a cadeira, não é? Que tal a gente ser feliz para ajudar os nossos entes queridos a serem também? Pelo exemplo de como a gente se comporta, de como a gente pensa, de como a gente resolve os nossos exercícios, de como a gente vive as nossas dificuldades, com paciência, com confiança, em nós e no Pai, mudando de ideia para melhor, voltando atrás para melhor, sendo humilde cada vez mais, reconhecendo a própria ignorância, porque somos, e isso não é defeito, isso não me diminui, ajudando o outro a acertar. Oi? E se ele tivesse me ensinado? E não usou? O conhecimento e o uso. Ótimo, está tudo certo. Não, mas ele tinha conhecimento. E não usou? E usou. Então está certo. Qual o problema? Não, dos erros, né? Conhecimento dos erros? Hoje ou naquele dia que fez? Lá? Ele fez, Então, de novo a questão desse conhecimento. O fato de eu ler o livro de como construir a cadeira não quer dizer que eu saiba. Eu só sei quando sei fazer.
Então, se há 30 anos atrás eu li o Evangelho e falei, nossa, tá, preciso fazer isso. Mas eu não sei fazer isso. O fato de eu ler o Evangelho não quer dizer que eu saiba. Só quer dizer que eu estou lendo o mapa. O Evangelho é o mapa. Eu tenho que percorrer os caminhos para chegar lá, no destino. E o destino é o saber de verdade. Entende? Então, tomemos cuidado com as nossas culpas, viu, gente? Porque as culpas são cômodas também, né? O culpado geralmente adora ser castigado, adora a dor, mas também não faz nada para melhorar. Nós temos que nos arrepender, como Pedro se arrependeu por ter negado o mestre. Ele se arrependeu, se conheceu, se arrumou e mudou completamente a sua vida. E parar de nos culparmos que nem Judas, que se culpou e se feriu mais ainda. E não arrumou nada. Porque ele devia ter continuado vivo e vivido as consequências dos seus atos para aprender com humildade. Porque viver as consequências dos nossos atos com humildade traz aprendizado. Nos arrependamos dos nossos erros, no sentido de entendi que errei, vou estudar porque eu errei e da próxima vez vou estar melhor preparado para fazer melhor. A minha mãe fala que ela criaria os filhos de forma diferente. Ela tem 85 anos e ela nos criou lá pelos 30, 40. Falei, mãe, a senhora acha que a senhora devia fazer diferente? Ótimo, prepare-se para a próxima gravidez. A outra encarnação. Por que a gente não pode pensar assim? Nós somos espíritas ou não somos? Acreditamos na imortalidade ou não somos? Nessa, a senhora sabia uma coisa, experimentou de um jeito, fez um monte de coisa certa, graças a Deus e a ela, e fez algumas coisas que ela considera errado, nem sei o que é. E aprendeu. Supostamente aprendeu, não sei. Ela vai saber se aprendeu quando educar de novo. Está tudo certo. O problema é a gente não aprender. O problema é a gente não aprender com os erros. Aí é grave. Obrigado pelas colocações. Eu passei um pouquinho da hora, mas eu agradeço, não podia deixar de responder, né? Gente, não ficou bom assim? Não é melhor do que eu ficar falando um tempão sobre um assunto que eu decidi falar? Eu acho que os palestrantes não deviam falar o que querem. Deviam falar o que o público quer. Oh, claro. Então, agradeço muito vocês terem me dado a oportunidade de falar sobre isso, de pensar sobre isso, de aprender com isso, né? Eu ressalto, reforço que vocês precisam pensar sobre o que vocês ouviram. E se não estiver de acordo com os entendimentos de vocês, com a lógica de vocês, joguem fora. Ok? Isso é muito importante. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis por tudo que a gente coloca dentro da gente. Muito obrigado por essa oportunidade, uma alegria estar aqui. E me deram a última incumbência, que é fazer a prece final. Uma doce incumbência. Vamos agradecer ao nosso mestre. Ele nos trouxe, cada um de nós até aqui. Ele permitiu. Ele entendeu que seria importante estarmos juntos nessa troca, na presença de corações cheios de amor que estão aqui para nos ajudar, para nos intuir sobre os nossos exercícios. Ele nos trouxe até aqui para que a gente tivesse resposta às perguntas que temos feito ao seu coração. Obrigado, mestre, por cuidar de nós com tanto amor. Que a gente sinta esse amor teu por nós. Que a gente sinta-se amparado.
Mestre, pelo teu amor, porque é assim que somos. Que possamos sair daqui com o coração cheio da percepção de que não caminhamos sozinhos, de que o Senhor cumpre a sua promessa, que disse que estaria conosco através dos tempos, e está pronto a nos orientar, se abrirmos o coração para te ouvir. Obrigado, Mestre, pelo seu amor por nós. Que assim seja.